Voltamos. Beijo enorme para Ferraz de Vasconcelos, Puá, Cruzeiro, Pindamonhangaba, Urvará, no Pará, Jacunda, Baetende, Jacunda no Pará também, Baetende, Minas Gerais, Águas de Lindóia, nossa querida Teresina, Valparaíso, Medina, Mauá, Jales, Cocal, Itapira, São João da Boa Vista, Jacareí, São Roque, Porto Ferreira, Caruaru, Valparaíso, São Paulo e Valparaíso, Goiás, Valparaíso, Goiás e Valparaíso, São Paulo. Tocantinópolis, Manaus, Boa Vista, Ilhéus, Goiânia, Crateus, Jandira, Londrina, Santos, Praia Grande, Santo André, Vitória da Conquista. Até agora mais de 27 mil pessoas acompanhando esse vídeo. Muito bom e com ampla participação. Os livros ainda para fazer sorteio, nós estamos com algumas questões de ordem legal. Tá certo? Mas vai fazer uma visita para mim, se você for lá me visitar no meu trabalho, na Assembleia, tenho o maior prazer e sempre tem um livrinho para os amigos que nos visitam. Beijo enorme para vocês, espero estar iniciando o circuito de palestras logo mais. Beijo enorme para Denise Neri, beijo enorme, é muito amor, Denise, beijão para você, boa aula para você na faculdade. Ângela Maria, Nina Nantes, beijo para vocês, beijo enorme, obrigado pelo carinho. Bom, vamos para as perguntas? Vamos lá para as respostas, quer dizer, né? Bom, o Eduardo Henrique fala que no meu livro, na 14ª edição, tem um erro confundindo o erro excusável com o inexcusável. No livro Direito Penal, parte geral, o senhor cometeu um erro confundindo o erro excusável e inexcusável quando fala sobre erro de proibição no capítulo da culpabilidade. Eduardo, nós estamos aqui com a 20ª edição. Quando eu trato das espécies de erro de proibição, a primeira é erro inevitável ou excusável. Veja, o que é inevitável não podia ter sido evitado. Se não podia ter sido evitado, é porque ele é excusável, desculpável. Então, essa terminologia até chama atenção. Inevitável tem o inevitável é excusável. E evitável, que é o que podia ter sido evitado, o evitável é inexcusável. Então, inevitável ou excusável, evitável ou inexcusável. Então tá certo aqui, mas se você falou 14ª edição, nós vamos dar uma olhadinha também nesta edição. Bom, qual a diferença básica entre erro de proibição e erro de tipo? Basicamente, no erro de tipo, há uma distorção da realidade. No erro de tipo, eu vejo como essa Delmíndia fala aí atrás me atrapalhando. Vamos voltar. No erro de tipo existe uma distorção da realidade. Eu olhei uma pessoa fantasiada de urso e não percebi que era pessoa humana viva. Não percebi que era matar alguém. Eu olhei a minha caneta, a caneta alheia, e pensei que fosse caneta própria. Então, no erro de tipo, eu enxergo uma realidade diversa daquela que existe. Certo? Bom, no erro de proibição, não há equívoco sobre a realidade, mas há um equívoco sobre os limites autorizadores da norma. Eu me julgo autorizado a fazer algo. Então, por exemplo, no erro de proibição, um sujeito de formação muito atrasada, ele julga-se autorizado pela norma a dar uns tapas mais fortes no seu filho a título de educá-lo. Então há um equívoco quanto à consciência da ilicitude do fato. A pessoa que muitas vezes está acostumada num centro mais avançado a fazer um topless, a mulher expõe os seus seios para tomar sol na praia, isso não causa nenhum tipo de transtorno. Ela vai num centro um pouco mais fechado, conservador, e lá ela vai no clube social da cidade e faz a mesma coisa. Então ela não tinha consciência da ilicitude do fato. Então o erro de tipo, por incidir sobre um dado da realidade, ele afeta o tipo penal. Então ele tem consequência no tipo penal. Ele exclui o dolo, ele ataca o fato típico. O erro de proibição
Já o erro de proibição, não. Ele não ataca o fato. Ele ataca a consciência daquilo que o ordenamento permite ou não permite. Então, este repercute sobre a culpabilidade. De maneira que o erro de proibição jamais exclui o dolo. Porque o dolo não está na culpabilidade. Ao passo que o erro de tipo sempre exclui o dolo, porque ele está no fato típico. Eu não vou me adentrar muito, porque nós teremos que dar aula sobre culpabilidade e erro de proibição. E às vezes, o mais é menos. Então, por isso eu prefiro que você entenda erro de tipo, fique só com o erro de tipo essencial nessa aula, que é o que incide sobre elementar, circunstância e a discriminante putativa por erro de tipo. Tá ok? Muito bem. Essa pergunta, a diferença do erro tipo e do erro tipo proibição, é do Felipe Fará. Aí Márcia Farias Rosa, como o sujeito será enquadrado? Porque mesmo ele interpretando outra coisa, ele atirou na outra pessoa. Então, eu imagino que você esteja falando do exemplo do lenço. Como é que ele será enquadrado? Ele chegou, olhou o inimigo meteu a mão no bolso para puxar o lenço. Ele pensou que é uma arma e atirou. Muito bem. Duas posições. Primeira posição. Está excluído o dolo. Ele responde por homicídio culposo, se o erro podia ter sido evitado, ou o fato é atípico, se o erro for inevitável. Então, primeira posição, exclui o dolo e também a culpa se o erro foi inevitável, fato atípico. Ou exclui o dolo, mas ele responde por crime culposo porque o erro foi evitável, homicídio culposo. Segunda posição, tem nada de excluir dolo. Discriminante putativa por erro de tipo não é erro de tipo. De maneira que, se o erro foi inevitável, ele responde por crime doloso, mas está isento de pena. E se o erro foi evitável, ele vai ser condenado pelo crime doloso, mas recebe a pena do crime culposo. São essas as duas posições que eu coloquei. Tem alguém que me perguntou... o João Henrique Holanda, o que diz a exposição de motivos? A exposição de motivos encaminha a solução para a nossa posição, para a primeira posição. Exclui o dolo e respondendo por crime culposo. Se o erro for inevitável, exclui o dolo e a culpa. Alguém fala... do BOP, aqui eu vi, o BOP... Qual a corrente... Bom, o Everton Reds, qual a corrente majoritária? O Everton, se exclui o dolo, se isenta de culpabilidade, é bem dividido, viu? É bem dividido as posições. Marcos Vinícius Xavier. Na ação do BOP que matou o morador da favela que estava com uma furadeira. Então esse é o típico caso que eu acabei de colocar. Eles imaginaram que estavam... Bom, eu também não sei se o sujeito estava ameaçando eles. O fato de estar com uma arma não autoriza a matar. Mas imaginando que ele pegasse a furadeira e se aproximasse, me parece claramente, dentro do meu exemplo, uma discriminante putativa por erro de tipo evitável. Responde por culpa. Tá certo? Responde por homicídio culposo. Agora, também precisa ver se as circunstâncias do fato, né? Santos, dolo sempre tem momentos que complica. Gostaria de tirar as dúvidas. Bom, o dolo, consciência e vontade de praticar o fato. Eu não entendi muito a tua pergunta, depois você manda de novo, Santos. Márcia Barros, exclusão da culpabilidade não é erro de tipo, é doloso? Então, veja bem. A discriminante putativa por erro de tipo. Se você seguir a nossa posição, você vai dizer o seguinte: na discriminante putativa por erro de tipo, existe erro de tipo. A repercussão é sobre o fato tipo. Exclui o dolo. Se o erro for inevitável, exclui o dolo e culpa e o fato é atípico. Se o erro for evitável, exclui o dolo, mas ele responde por crime culposo. A discriminante putativa nada mais é do que um erro de tipo. Exclui o dolo e, quando inevitável, também a culpa, eliminando o fato típico. O Wagner Miranda pede uma aula sobre a lei 13.245 que altera o inquérito policial. Vamos dar uma aula sobre o processo penal também? Estou programando também para a gente escolher um tema e bater. Estou pegando esse primeiro de direito penal, esses temas mais complicadinhos, que são a base, mas vamos trazer também processo penal, que eu acho que é uma ótima sugestão. Muito bem, penso que são essas as dúvidas mais importantes, principais. Adorei. E agora o que nós vamos fazer?
na próxima aula vamos falar sobre o erro de tipo acidental e na outra sobre o erro de proibição. Assim fica tranquilo, a gente esgota esse assunto do erro. E aí a gente vê depois um quarto tema. Um beijo enorme, forte abraço, até a próxima.